Você já se pegou pensando na infinidade do universo? Olhou para o céu e pensou se há algo além? Se algo nos observa enquanto dormimos ou simplesmente encarou um vazio de questões não respondidas? Isso é horror cósmico. É encarar o vazio existencial de não saber o que está além e principalmente perceber o quanto isso é aterrorizante. O horror cósmico vai além de monstros implantados e faz parte de todo o imaginário de grandes autores literários, e um dos que mais admiro é H.P. Lovecraft. Nele, o autor trabalha o encontro da humanidade com seres sobrenaturais e a dificuldade de explicar o que se viu, caindo num emaranhado de medo e loucura, onde criaturas inomináveis brincam com o imaginário dos personagens que as encaram. A maior dificuldade para o cinema é sintetizar todos esses elementos em uma narrativa que não fique tão clichê, ou até mesmo brega aos olhos do público atual. Sabemos que terror andou mal explorado por muito tempo, mas agora temos boas referências para utilizar no meio. Cineastas como Jordan Peele e Ari Aster trabalham seus personagens como o principal meio de desenvolvimento de suas histórias. E esses personagens precisam lidar com o seu próprio medo e adversidades para encarar a realidade dos monstros que os cercam. O horror cósmico foi explorado em anos anteriores, e eu diria que muito bem explorado. Diretores como John Carpenter e Paul W.S. Anderson nos apresentaram histórias fantásticas com suas visões do que era o horror inominável. Histórias que conseguiram apresentar personagens encarando o desconhecido e questionando sua sanidade. Os dois mais fortes do gênero são O Enigma de Outro Mundo e O Enigma do Horizonte. Forever. Em O Enigma de Outro Mundo, os personagens estão cercados por um monstro que toma a forma do que possui, podendo se implantar em qualquer tipo de ambiente, seja com corpos humanos ou animais. O mais interessante dessa construção narrativa é justamente o que falamos no começo: o medo do desconhecido, o medo de não saber quem está possuído e o arco dos personagens tendo que desvendar o mistério no meio de um ambiente hostil. Em Invasores de Corpos, por exemplo, vemos o desenvolvimento de uma sociedade alienígena que invade a Terra silenciosamente, possuindo os corpos de humanos e assumindo seus lugares na sociedade. O grande desafio narrativo desse estilo de filme é justamente o modo como apresentar as criaturas. Se pensarmos em Bird Box, a criatura só é ilustrada pelos seus seguidores, algo bem estabelecido por Lovecraft, e nem assim elas são literais, e sim bem abstratas e subjetivas, o que torna ainda mais misterioso. Esse trabalho do mistério é um desafio, pelo poder visual que tem os filmes. Nesse caso, O Enigma de Outro Mundo prefere mostrar a criatura, e faz isso de forma magnífica, sem perder o abstrato e o envolvimento que tem com os personagens, os levando a questionar se eles mesmos são os monstros. John Carpenter sempre utiliza efeitos práticos, e eles são essenciais para transmitir o terror na tela. Mas em Aniquilação, vemos o mesmo horror corporal apresentado em Enigma de Outro Mundo, só que digitalmente, porém sem perder a capacidade de imersão da história e o seu lado horripilante. 4 cientistas são mandadas em uma missão de exploração, depois de estranhos acontecimentos envolvendo uma estranha aura cósmica que se implantou na Terra. Aqui temos uma forma bem peculiar de apresentar os monstros. Eles são o próprio ambiente, que está sofrendo uma mutação constante dentro da aura, que se expande para outras áreas. O filme explora bem a perdição das personagens perante o incerto do que está acontecendo no local, aumentando o suspense das respostas incompreensíveis. E alguns personagens estão quase cultuando o que veem, como vemos em Bird Box. Se os filmes que são ambientados na Terra renderam boas produções, trazendo todo o medo necessário para a trama, imagine estando no vazio interminável de um universo em expansão, como o Enigma do Horizonte, por exemplo. Uma missão de resgate de uma nave espacial parece uma missão perigosa.
Ainda mais quando se enfrenta um ser invisível que seduz e entra nas mentes dos personagens, atraindo todos para o abismo do desconhecido. No filme temos uma das melhores ambientações possíveis para o filme de horror cósmico. Estamos na infinidade espacial, diante de todo um universo em expansão e sem a menor expectativa de uma ajuda próxima. Os personagens se encontram num ambiente totalmente claustrofóbico, rodeados por uma carcaça metálica e com um perigo iminente. Assim, o próprio ambiente se torna um personagem à parte da história, servindo de posse para esse inimigo invisível que está aterrorizando a nave e seus tripulantes. Esses são os maiores desafios de se fazerem filmes de horror cósmico, e por isso se tornam uma opção muito rara no mercado, com produções que surgem de tempos em tempos, na tentativa de apresentar um perigo invisível sem torná-lo clichê ou esquecível. Um cineasta que trabalharia muito bem com essa tensão seria Guillermo del Toro, que tenta adaptar Nas Montanhas da Loucura há muitos anos. Os filmes que temos até hoje utilizam de características semelhantes na sua narrativa, tornando possível o desenvolvimento de histórias tão peculiares que devem crescer conforme os anos. O horror cósmico é tão peculiar e tão difícil de ser concebido que apenas algumas dessas obras realmente são consideradas do subgênero, e ainda assim necessitam de um esforço narrativo para serem consistentes em seu universo. Afinal, se você não consegue descrever o que vê, você está realmente vendo? Where we're going, we won't need eyes to see.